E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre O Bom Filho, da Yoo Jong-jong. E esse livro aqui, pessoal, é um thriller dessa autora sul-coreana, que ela ficou muito famosa aí na época do lançamento desse livro. Ela já tem 4 livros lançados, se eu não me engano. Esse aqui é o mais famoso dela. Ele sai aqui no Brasil pela Todavia, que é até uma editora que não tem costume, né, de publicar esse tipo de livro. Ela está mais ali na questão dos contemporâneos, nos clássicos, né, num livro assim mais, vamos dizer assim, cults. Mas depois que a gente lê esse livro, a gente entende, depois que a gente entra em contato aqui com a escrita dessa autora, a gente entende o porquê dele estar sendo lançado por ela. Porque esse livro aqui, gente, ele é um livro assim diferentão, vamos dizer assim, o jeito que essa autora escreve, porque é difícil hoje, pelo menos assim, eu gosto muito de ler thrillers, eu acho difícil alguém escrever um thriller psicológico tão bem quanto esses aqui, esse aqui na verdade. Depois eu vou fazer um vídeo dando dicas de thrillers psicológicos, que são assim os melhores na minha humilde opinião. Acho que sai na sexta-feira aí. Mas vamos lá, falar um pouco sobre a história desse livro. Aqui, pessoal, a autora, ela vai contar a história do Yoo Jin, ou John, né? Depende aí. Eu vou chamar de Yoo Jin como se escreve. E esse cara, pessoal, ele acorda certo dia completamente ensanguentado, assim, ele acorda de um sonho muito esquisito. E ele sai ali da casa, sai do quarto dele, na verdade, e vai olhar os outros cômodos da casa, procurando pela mãe dele. E ele acaba encontrando essa mãe dele morta, com a garganta cortada, assim, de um jeito horrível lá pelo chão da sala. E a partir daí a gente vai entrar em contato com a história desse cara, com a história da mãe dele, com a história também de um meio-irmão que ele tem. Meio-irmão não, na verdade é um irmão adotivo, que a mãe dele. Que eles tiveram em contato com esse cara lá quando ele era pequeno e tudo, e acabaram adotando ele. O Yoon-jin, ele tinha um irmão também que acabou morrendo junto com o pai dele. A história da morte deles dois aqui é muito impressionante no livro, mas eu não vou falar não, porque senão vai ser spoiler. Mas, então ele acorda, vou ler aqui um trechinho do primeiro capítulo, primeiro parágrafo do livro é o seguinte. O cheiro de sangue me acordou. Era um cheiro incrivelmente intenso, como se eu não absorvesse apenas pelo nariz, mas pelo meu próprio corpo. Como se passasse por um tubo de ressonância, o cheiro se ampliava e reverberava dentro de mim. E assim, esse livro, pessoal, ele é contado também de um jeito assim que a gente, no começo, tende a confundir sonho com realidade. Porque o Yoo-jin, ele toma uma medicação, depois a gente vai entender os motivos dele tomar essa medicação, e se ele para de tomar essa medicação, ele tem ali umas convulsões, ele começa a ter esses sonhos super, super esquisitos. E isso aí a autora, ela vai usar para meio que disfarçar aqui toda a problemática que esse personagem tem. Porque não é spoiler eu dizer isso para vocês, mas ele que matou a mãe dele. E no decorrer do livro a gente vai acompanhar a autora mostrando cada partezinha da psicopatia desse cara. Então, no começo aqui do livro, ele vai, por exemplo, dizer que é uma pessoa que mente muito, uma pessoa que é viciada ali em mentir. E num primeiro momento, a gente vai poder achar que a autora tá banalizando os termos, que é de um jeito que ela não se aprofunda muito. E até eu fiquei com essa sensação também. Mas no decorrer da história, a gente vai vendo as outras características que esse cara vai dando dessa psicopatia. Porque numa parte aqui do livro, a gente vai descobrir que ele vai ser diagnosticado, né, com psicopatia, inclusive pela própria tia dele. A tia dele é uma terapeuta que vai ser de grande influência na criação dele. A relação do Yoo-jin com a mãe é uma relação assim horrorosa. Porque é o seguinte, essa mãe, por causa desses problemas que ele tem, das medicações que ele toma, ela se tornou uma mãe assim muito protetora, tóxica, mas ela vai ser tudo isso, a gente até vai em determinados momentos entender ela, porque ela meio que estava tentando proteger esse cara, proteger as outras pessoas, né, e proteger ele dele mesmo. Porque é o seguinte, nessa mesma noite que a mãe dele foi assassinada, lá no bairro dele aconteceu outro assassinato de uma moça também. E assim, de um jeito muito esquisito, um jeito muito sombrio lá. E a autora ela vai descrever
esse assassinato e a gente vai entrar em contato também ali com as investigações da polícia para saber, né, aqui se ele está envolvido ou não. Mas o grande forte aqui desse livro é a construção desse cara, desse psicopata. Porque conforme o livro vai passando, ela vai dando mais detalhes da psicopatia dele, mostrando como ele demonstrava essas características desde pequeno. Então, como eu falei no início do vídeo aqui, esse livro ele vai ter muitos flashbacks para o passado, para mostrar, para a gente entender como era esse menino, como era a relação dele com as outras crianças e tudo. Num determinado momento aqui da história, ele vai ser diagnosticado, né, como o psicopata predador. Aí mais detalhes dessa psicopatia vão ser dados aqui para que a gente entenda, né, por que é que ele fazia isso, como é que ele fazia, como era a relação dele ali com as outras crianças, com as mocinhas. Lembrando que ele já tem aqui no livro 25 anos. Então, passado esses primeiros momentos ali que ele encontra a mãe dele morta, ele vai esconder essa mãe ali dentro desse apartamento, eu acho que na varandinha ali, numa espécie de varanda, ele vai esconder essa mãe dele ali. E ele vai inventar pro irmão que essa mãe foi para um retiro ali, que ela era religiosa. Enfim, a vida deles vai seguindo ali. Só que tem um negócio, gente, aqui nesse livro, meio crime e castigo. Porque meio crime e castigo, mas nem tanto. Porque é o seguinte, porque ele vai ficar ali mais preocupado em ser preso, em perder essa liberdade dele, do que com a questão da culpa. E em nenhum momento aqui do livro ele vai se sentir culpado por ter matado a mãe dele. A única preocupação dele aqui vai ser relacionada com a liberdade, com a perda da liberdade caso ele seja preso. Eu nem sei se na Coreia do Sul lá tem pena de morte, mas e nem prisão perpétua, mas ele estava assim com muito medo de ser preso. E em nenhum momento aqui da história, pessoal, ele vai mostrar nenhum sentimento por essa mãe ou por outras pessoas também. E assim, como eu falei, é uma coisa meio crime e castigo, mas no crime e castigo ele meio que se arrepende, né, de ter matado a senhorinha. E aqui não há arrependimento pro que ele fez com a mãe dele. E assim, como eu falei, ele tem essa tia que é psicanalista, psicóloga, e ela vai também entrar em contato com ele para saber o que é que aconteceu. A relação dele com essa tia é muito horrível. A mãe dele, pessoal, também, ela deixa um diário, ele vai achar esse diário para saber como é que a mãe dele se sentia em relação a ele, porque é que a mãe dele fez tudo aquilo com ele, tudo aquilo vocês vão entender quando vocês lerem o livro, esse tudo aquilo que eu estou falando. E aí a gente vai entrar em contato aqui com a relação dele com essa mãe através desse diário que ela deixa, através das lembranças. E assim, no livro a gente meio que vai ficar várias vezes tentando sentir pena desse cara, assim, porque a autora mesmo pinta às vezes ele para tentar enganar a gente como se fosse um coitadinho, né, como se ele fosse uma vítima de tudo, mas que nada, né, o cara é um psicopata e sem sentimentos nenhum. E assim, em determinados momentos, obviamente, a gente vai ficar com pena dele, ficar com raiva dessa mãe, mas essa dualidade de sentimentos é algo aqui que a autora utilizou na escrita dela. Mas é isso. O livro, gente, o grande a se revelar da história é se ele vai ser pego ou não, o que é que aconteceu com o corpo dessa mãe que ele deixou lá dentro da casa e foi viver a vidinha dele, gente. É isso. Então, se vocês tiverem esse livro aí, eu super recomendo que vocês deem uma chance. É uma leitura assim que vale super a pena, que vai te deixar instigado. Ele não é só mais um thriller, não. É um livraço assim, muito bem escrito, com toda essa questão psicológica aí por trás da história. Eu diria que o grande alicerce aqui desse livro é essa questão da psicopatia, da construção desse psicopata e da desconstrução do mocinho, né, que a gente tem 2 em 1 aqui no livro. E é isso, gente, fica a dica aqui pra vocês, não esquece de deixar um comentário que me ajuda muito, a curtida lá embaixo e também se inscreve aqui no canal. Tchau!